o Gabigol tá voltando a treinar, né? Ele teve uma lesão chatinha, né? Bem chatinha. Desfalcou o Flamengo por um tempo, desde o jogo do Fortaleza, dia 30 de setembro, né, cara? Muito tempo fora. Impressionante. Quando você acha que ele vai voltar? Cara, eu acho que ele deve voltar aí mês que vem, né? Acho que ele deve estar sendo preparado para isso, né? Para os jogos da Copa do Brasil, para os jogos depois também da Libertadores. E acho que ele deve voltar aos poucos, né? Assim como ele voltou da outra lesão no banco, né? Entrando no decorrer das partidas. E que bom que ele já voltou a treinar também, né? Vai mostrando a evolução, porque tornozelo é uma parada muito complicada, né? Tornozelo. E o dele acho que foi ligamento, teve ligamento também, né? Foi. Rompimento de ligamento, que aí é mais sério ainda, que é muito pior do que somente uma torção, né? Foi contra o Del Valle. Eu falei Fortaleza, viajei, foi contra o Del Valle. Fortaleza acho que foi o Pedro Rocha, se não me engano. Isso. Então, assim, e é um reforço super importante. E aí também vai podendo dar aí oportunidades para o Pedro jogar mais, né? Como titular e ter um destaque, né? Já que o cara hoje, o artilheiro do Flamengo no Brasileirão, porque o Gabigol jogou pouco, né? A competição, se a gente for conseguir ver aí, eu não sei assim de cabeça, mas o Gabigol tem poucos jogos no Brasileirão para ele de fato estar brigando também pela artilharia, que é uma coisa que a gente está super acostumado, né? É o Gabigol sendo artilheiro aí de todas as competições. E eu acho que ele deve voltar aí. Geralmente o departamento médico do Flamengo não gosta de dar prazo, mas eu acho que eles devem trabalhar para os jogos decisivos aí da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu não tenho dúvidas disso. E o Lilian perguntou quem vai ser o brabo amanhã. A gente vai falar, é difícil falar antes da partida, né? Quem vai ser o brabo, porque chega na hora do jogo, aí o camarada vai mal, ou quem a gente esperava que fosse mal vai bem. Mas vamos esperar, daqui a pouco a gente vai mostrar aí a provável escalação, e aí eu já posso apontar, vamos dizer assim, meu possível brabo, né, do jogo contra o Inter. Falando um pouquinho do Gabigol, né? Gabigol participou de 8 jogos só no Campeonato Brasileiro, né? Nem todos como titular, e ele fez 5 gols. O que é uma marca muito boa. Boa. E vale lembrar que em muitos desses jogos o Flamengo não fez gol, né? Foi o caso do Atlético Mineiro, que ele jogou, contra o Atlético Goianiense, ele jogou. Contra o Coritiba, o gol foi do Arrascaeta. Mas, enfim, é um jogador que a gente sabe, né? A gente sabe do potencial decisivo, né? E dessa personalidade que o Gabigol tem para crescer nos jogos importantes. O Gil Jack, saudações rubro-negras aqui de Fortaleza. O brabo amanhã será o elenco todo do Mengão. O morcego que atacou o JP Granete. Meus sentimentos de morcego me dizem que amanhã tem gol do Pedro Queixada. Sentimentos de morcego, irmão. A gente está chegando nesse nível. Como é que diferencia, né, o sentimento de morcego para o sentimento humano? Como é que deve ser o sentimento de... Profundo isso, se você for analisar. Eu acho que ninguém melhor do que o JP poderia nos revelar o que seria o sentimento de morcego. Meus sentidos de morcego. Sentidos. Meus sentidos. O morcego. Imagina os sentimentos do porquinho, né? Que loucura. Pela batida das asas, diz a Lohana Pires. Enfim. Aqui, ó. O Urubu Rei tá apontando um antes, vamos ficar de olho. Davi Moreira tá prevendo gol de cria. Teremos cria. Teremos uma zaga com cria. A gente vai escalar o Mengão. E aqui, rapaziada, enquanto isso, você vai deixando o like, vai compartilhando para todo mundo também. O Everton Vasconcelos tá falando, nós somos os melhores. Salve para Caldas Novas. Legal, um abraço para a galera de Caldas Novas. Ô, Túlio, quando o Gabigol tiver 100%, Pedro tiver 100%, digamos que tenha na semana um jogo das oitavas da Libertadores, né, que a gente sabe que vai ser o jogo de ida no final de novembro, o jogo da volta no início de dezembro. Vai ter jogo do Brasileiro no meio dessa história aí, muitos jogos. No jogo da Libertadores, quem joga, Gabigol ou Pedro? Se você fosse o Domi. Cara, é difícil, né? A gente até chegou a debater sobre titularidade dos dois já e tal. Eu acho assim, acho que joga quem tiver melhor, né? Mas eu tentaria aí, o Domi que quebra a cabeça dele, né? Ele quer ter aquele meme, né? O técnico, por isso o técnico sou eu, como o técnico é ele, eu daria um jeito de tentar aproveitar os dois, né? De alguma forma. E aí você, além de você ter a opção, né, de ter dois, até o Gabigol falou isso, né? Eu não sou a sombra, o Pedro não é minha sombra, né? Ele é sombra dos adversários, né? Então,
primeira oportunidade de você ter dois grandes jogadores que já preocupa qualquer defesa. Você vai ter Pedro e Gabigol, né? No mínimo ali, no mínimo, você vai plantar dois caras, vai deixar dois caras fixos em cada um desses jogadores, né? O que dá a possibilidade de você ter Everton Ribeiro, de você ter Gerson, Thiago Maia como elementos surpresas, Bruno Henrique, né? Lógico, podendo contar com todos eles. E, taticamente, você pode ali revezar, né? A gente tem visto o Pedro, apesar de que eu sempre falei isso, né? O Pedro não tem a mesma qualidade do Gabigol de jogar fora da área, na minha opinião, né? Quando joga de costas para o gol. Eu acho que o Pedro é muito mais efetivo quando ele está de frente para o gol, quando ele chega para finalizar, um pouco diferente do Gabigol, né? Tanto que um exemplo que a gente pode dar aqui é o gol da final da Libertadores, né? Ele tá de costas pro gol, fez a parede e tal, né? Protegeu para poder depois ter a bola ali limpa, né? O movimento do Gabigol foi tão importante, né? Lá, esqueci agora o nome do zagueiro do River. Pinola. Como é que é? Pinola. O Pinola, né? Tentar aquela jogada aí na hora do corte, que a bola sobra limpinha pro Gabigol finalizar, né, isso demonstra ali mérito, né? Mas por Carpegiani provavelmente foi sorte. Aquilo ali tudo foi mérito. Talvez se fosse o Pedro, não faria daquela forma. E o Gabigol consegue jogar muito bem de costas pro gol, mas você ganha uma variação tática também, em que você pode colocar ali para confundir o adversário, uma hora outro, revezando como referência, jogando fora da área. Eu acho que só o Flamengo tem a ganhar, e o Domi, né, que quebre a cabeça dele, mas eu, assim, vamos botar, a grosso modo, eu jogaria com os dois. Imagina lá o torcedor do Racing, aquele que viralizou o vídeo, vendo Pedro e Gabigol, né? Como é que ele vai sentir na hora, né? Realmente é complicado. Enfim, eu sou muito fã do Pedro também, mas a gente tem que parar e respeitar a história que o Gabigol já construiu e o futebol do Gabigol, que sem dúvida, em alguns movimentos ofensivos, ele está entre os melhores do planeta. Em alguns quesitos, o Gabigol é um dos melhores do mundo na função dele. Falo isso com tranquilidade. Acho que os dois jogadores são jogadores de seleção brasileira. Existe uma possibilidade que não é tão pequena assim de o Flamengo ter dois centroavantes na seleção brasileira. Falando de seleção brasileira, não que isso seja grande coisa hoje, né? É um mau negócio para o Flamengo falar de seleção brasileira. Everton Ribeiro e Rodrigo Caio foram as baixas da última convocação, né? Enfim, eu tava até com medo dele chamar o Pedro, cara, porque do jeito que esse comentário do Tite, inclusive, é uma matéria que tá bombando lá no coluna do Fla.com, em que o Tite fala que ele vê o Pedro e quem é um outro, eu esqueci agora o outro jogador, mas ele vê o Pedro e algum outro jogador do Flamengo abaixo, né, dos convocados, né? Uhum. Então, assim, que bom que o Tite, a gente fica feliz. Bruno Henrique, né? Então a gente fica feliz, Tite, muito IBH. Então a gente fica muito feliz, muito obrigado, tá? Continue dessa forma, deixa eles como é que se fala? Eles jogarem pelo Flamengo. É isso aí. Olha aqui, informação do Campeonato Brasileiro. Tem jogo lá da parte de baixo do campeonato. Vasco da Gama entra no Z4, senhoras e senhores. O Vasco... Cancelo, obrigado. Você realmente existe. Oh, vai embora. Como é que é? Os vascaínos vêm aqui te aplaudir. Campelo, obrigado. Olha o Vasco onde é que tá. Gente, 17º colocado. E o Botafogo é o 16º, primeiro fora da zona. Dependendo dos resultados desse domingo, o Botafogo... Cara, mas eu vou falar uma parada. Eu sinto uma dó dos torcedores, no sentido de que esses caras, tanto do Botafogo como do Vasco, os caras entraram com uma renovação. Nós vamos... eu lembro que até teve uma apresentação desse atual presidente do Vasco, quando ele ainda era candidato, em que ele colocava o Flamengo como mulambo, né? Ele nem colocou nem Flamengo, né? Colocou como mulambo, num termo pejorativo, mas que a gente se orgulha bastante. Dizendo que eles iriam imitar o Flamengo, né? Mas eles não querem ser aquele Flamengo de 2013. E a gente vê aí, né? Eles são tão parecidos com aquele Flamengo, né, do final do momento ali dos anos 2000, né? Tá aí Botafogo, que falava em clube empresa e não sei o quê, e o Vasco com essa modernidade do Campelo, que ganhou até uma música, né? Nem o Landim, né, que ganhou quase tudo aí pelo Flamengo ano passado, ganhou música, mas o Campelo, né? Eu fico aí com dó do lado dos torcedores, né? Coitado do meu pai, José Henrique Souza da Costa, que é vascaíno, sofre bastante, coitado.